Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um 360 da regularização de imóveis. Hoje com um cenário diferente, eu estou em viagem, feriado aí, né? Mas não posso deixar de trazer esse conteúdo para você aí, como sempre é o nosso cronograma, né? Então, para quem não sabe, toda terça-feira a gente entra ao vivo para falar sobre uma aula específica, inclusive no momento a gente está falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, a gente vai para a terceira parte na semana que vem. E na quinta-feira, que é o dia de hoje, nós temos o 360 da regularização de imóveis. Como é que funciona o 360? Rapidamente, só para explicar para vocês. É um momento que eu permito que vocês, alguns advogados que queiram entrar ao vivo aqui comigo, para poder tirar alguma dúvida, né, uma consultoria aí gratuita, vocês têm essa oportunidade. E caso não haja pessoal entrando ao vivo aí, para querer entrar comigo, né, geralmente o pessoal tem um pouco de vergonha e tudo mais, eu seleciono perguntas do YouTube e do Instagram para a gente disponibilizar e aí eu resolvo essa dúvida dos advogados aí, que pode também ser a sua dúvida, tá bom? É uma aula um pouco mais descontraída, sem muito roteiro, né? Porque nas aulas de terça-feira a gente tem um roteiro aí bem delimitado para que a gente cumpra o nosso objetivo. A gente concluiu a uso campeão extrajudicial, foram 7 encontros aí, e nós já fiz o segundo encontro da adjudicação compulsória, e nós, na semana que vem, a gente vai passar para o terceiro encontro, tá? A terceira aula aí sobre adjudicação compulsória, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou estar abrindo aqui as perguntas que eu selecionei, né, perguntas interessantes aí que possa influenciar na sua advocacia, na sua prestação de serviço. Eu tenho certeza que você vai ser ajudado por esse conteúdo, tá bom? Um advogado mandou mensagem para mim, inclusive aqui abaixo do vídeo no YouTube, especificamente, para quem estiver assistindo no Instagram, vai lá no YouTube, que tem o link do Instagram que eu compartilho para que vocês possam mandar dúvidas para mim, tá? Todos os vídeos eu faço isso, para que você possa ter um canal direto a mim, para você mandar a sua dúvida, e eu tento responder no tempo mais ágil possível. Se eventualmente eu não respondi a sua pergunta, me chama novamente, porque eu recebo muitas perguntas aí e às vezes fica um pouco complicado eu conciliar e responder você rapidamente, tá bom? Às vezes eu tenho que fazer outra coisa, acaba deixando de lado, mas se eu não respondi a sua pergunta, manda lá novamente, manda um oi, fala, doutor, você não me respondeu ainda. Eu vou lá e respondo você, tá bom? Um advogado disse o seguinte: olá, doutor, tudo bem? Tenho uma dúvida. Em cidades que o cartório de registro de imóveis também possui atribuição de notas, existe alguma vedação para que este, ou seja, esse cartório que está processando a usucapião, também proceda com a feitura da ata notarial para instruir o pedido de usucapião, mesmo havendo um outro cartório com atribuição de notas na mesma cidade? Aí ele justifica dizendo o seguinte: que pois o provimento 65, que hoje é o atual provimento 149, tá? Sobre a uso campeão, ele fala que o provimento do CNJ explica que apenas o notário deve ser o mesmo da circunscrição do imóvel. Então aqui basicamente o que esse advogado está com dúvida é exatamente qual cartório de notas é competente para lavrar essa ata notarial, né? Essa ata notarial ela é um documento obrigatório no procedimento de uso campeão extrajudicial e o provimento 149, que era o antigo provimento 165, estipula uma competência, tá? Específica do tabelião de notas da cidade do imóvel uso campeão. Então veja bem, eu sou da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Se eu for fazer uma uso campeão extrajudicial em Goiânia, de um imóvel em Goiânia, eu posso me recorrer a qualquer tabelião de notas da cidade de Goiânia, tá? Agora, se eu vou fazer aí um... Bom, é isso. Fica com essa informação guardada aí. Então, se você vai fazer uso campeão extrajudicial, você tem que utilizar não a circunscrição do imóvel. Acho que gerou a dúvida aqui do doutor foi isso. Porque circunscrição imobiliária é o que define a competência do cartório de imóveis. Já a ata notarial de uso campeão, ela é uma competência que é dada a todos os tabeliães de notas daquela cidade. Então, aqui ele perguntou, porque ali no caso dele, o registrador de imóveis fazia a mesma função do tabelião de notas, ele tem funções cumuladas. Isso não tem problema algum, tá? Não tem problema algum. E aí, assim, ele está perguntando se pode o mesmo registrador de imóveis fazer a função notarial da ata notarial, né? Lavrar essa ata notarial. Sem problema algum, doutor.
Se for na mesma cidade, sem problema algum. Tá? Ele está falando porque existem outros cartórios de notas específicos, né? Que podem fazer aí, no caso, essa lavratura da data notarial. Mas você pode escolher, fica a seu critério. Não precisa ser o mesmo tabelião que vai proceder aí o registro de imóveis. Tá? Um conselho, uma recomendação. Se tiver a atribuição de notas nesse cartório de registro de imóveis que você está querendo fazer, faça com ele. Por quê? Ele também é registrador de imóveis e provavelmente ele vai se atentar aos requisitos específicos que ele precisa analisar na hora de ingressar com esse documento do registro, lá no registro de imóveis. Tá? É o mesmo cartório, só vai ter duas atribuições diferentes aí. Ele vai lavrar ato notarial no momento oportuno, né, no momento que tem que lavrar ato, e quando ele for protocolizar, você, né, for protocolizar o campeão extrajudicial, ele já tenha feito esse documento. Então ele vai encaixar os requisitos ali que ele entende que é melhor. Na verdade, é muito bom que isso aconteça quando o registrador de imóveis também tem a função notarial, tá? Porque não vai ter como ele alegar que a ata notarial não está feita da forma como que ele queria. Como, por exemplo, acontece quando o cartório tem só a função de registro de imóveis, e aí vem aquele documento, né, de um outro tabelião de notas. O registrador de imóveis pode entrar em conflito com o tabelião por entender que não tem alguns requisitos específicos que é preciso para que haja aquele documento. Tá? Então, quando o cartório tem a função notarial e registral, melhor dos mundos. Eu acho que é até melhor, inclusive, do que ter aí um tabelião de notas fora da competência registral e depois se passar para um registro de imóveis. Tá bom, doutor? Vamos para a próxima pergunta aqui. Não tem nome, né? A pessoa mandou também pelo WhatsApp e já foi respondido, mas vou responder aqui para você porque pode ser uma dúvida de todos aí. A advogada perguntou assim: gostaria de saber, caso tenha um confrontante que não consigo localizar, qual seria a melhor solução no procedimento de uso campeão extrajudicial para citar? Primeiramente, a gente tem que estabelecer o seguinte: quando você vai chamar alguém para manifestar no procedimento de uso campeão extrajudicial, a gente está falando de uma notificação, tá? Citação a gente tem aí no processo judicial, quando há o trâmite ali junto ao CPC e tudo mais. Então, eu só estou falando alguns termos técnicos porque isso pode influenciar no momento de você lidar no dia a dia com isso. Eu trago aqui para vocês a prática, então nada melhor do que eu trazer também algumas nomenclaturas que é utilizada nesse meio. Tá? Então, a gente não usa a palavra citação. Mas quer dizer a mesma coisa, tá? Uns vão chamar de citação, outros de notificação, mas dentro dos procedimentos extrajudiciais, a gente trata como notificação. Tá? Então, a pessoa está falando aqui, caso tenha um confrontante que a pessoa não consegue localizar, qual seria a melhor solução no procedimento do campeão? A primeira coisa a gente tem que estabelecer uma questão aqui. Você chamar o confrontante não precisa, essencialmente, ser o proprietário tabular. O que é o proprietário tabular? É aquele que está no fólio real, lá na matrícula daquele imóvel confinante. Tá? Não precisa ser aquela pessoa. O provimento 149 traz para nós que pode ser ocupantes a qualquer título. Então, pode ser tanto o proprietário registral, que está lá na matrícula, quanto ocupantes a qualquer título. Lucas, quais que são os ocupantes a qualquer título? O mais comum deles é o locatário. É a pessoa que mora de aluguel naquele imóvel. Pode ser essa pessoa? Pode, desde que tenha tempo suficiente que a pessoa te conheça seu cliente, na verdade. Tá? A pessoa mudou lá para o imóvel tem 6 meses. Vai adiantar alguma coisa? Um confinante que mora há 6 meses é afirmar que conhece o seu cliente? Pode até ser, mas não vai ter aquele peso, né? O tabelião de notas não vai realmente entender que de fato ali houve uma relação ali de conhecimento, que o seu cliente mora ali há muitos anos. É bom sempre pegar proprietários tabulares, porque de fato pode ser que a mesma situação do seu cliente seja a desse proprietário tabular. Daí ele vai conseguir afirmar com precisão que conhece o seu cliente há muito tempo. Tá? É claro que não tem um prazo, né, um tempo específico que o confinante tenha que morar para que você consiga pegar essa notificação dele. Mas aí pelo menos uns 5 anos a 10 anos. Tá? Porque é o tempo exigido aí pela legislação, dependendo do caso do seu cliente, para que, do ponto de vista material, ele consiga provar que ele está ali há muitos anos, que é o que o uso campeão de fato exige. Tá bom? Então, a solução para localizar um confinante seria essa.
você tentar localizar, a primeira coisa que você tem que entender é que não precisa ser a pessoa que está registrada na matrícula, pode ser um ocupante ou qualquer tipo. Mas se você não consegue mesmo assim localizar, basta apresentar o endereço desse confinante ao registro de imóveis, e daí ele vai proceder com as notificações desse confinante para o seu procedimento de uso capião. Tá bom? A primeira notificação ela é feita por AR, para ver se a gente consegue localizar aquela pessoa com carta registrada, né, aviso de recebimento pelo correio. Se eventualmente não for possível, e dependendo do retorno, né, se for negativo por mudança ou por qualquer outro motivo que não for possível localizar, a gente pode tentar aí fazer as notificações pelo RTD, que é o Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Tá? O oficial de registro de imóveis, pelo menos em capitais, ele acaba delegando essa função de notificação ao RTD. Que o RTD já tem pessoal próprio para isso, né? Ele já tem o procedimento aí da 9514, que é a lei de alienação fiduciária. Então, lá, as intimações do devedor fiduciante é o RTD que procede. Então, o cartório de imóveis acaba delegando também essa função ao cartório de registro de títulos e documentos. Tá bom? Mas nada impede que o oficial de registro possa fazer isso também. Tá? Não tem problema nenhum. Se ele quiser fazer e direcionar, né, delegar pessoas para que isso aconteça, essa notificação vai acontecer. Tá bom? Então é isso que acontece. Você simplesmente vai apresentar o endereço na sua petição inicial e o próprio oficial de registro ele vai proceder aí com essas notificações. Não tem muito o que fazer. Claro, se você conseguir falar com algum confrontante ali e ele possa assinar ou a ata notarial ou a planta em memorial descritivo, se no caso o seu cliente tiver esse documento e for exigível, né? Ou também a declarações autônomas. Isso vai ser maravilha, porque não vai ser preciso fazer essas notificações perante o cartório, tá? Você já ganha um tempo aí. Tudo bem? Vamos passar para a próxima aqui. Essa pergunta também veio do WhatsApp. A pessoa diz o seguinte: olá, doutor Lucas, tudo bem? Tenho uma dúvida. Se entre os herdeiros de alguém falecido, em nome de quem está o imóvel usucapiendo, há uma pessoa absolutamente incapaz, pode ser feito ao usucapião extraordinária administrativa? Se sim, como será dado o conhecimento da ação a esse incapaz, se ele ainda não tem representante legal? Pessoal, é bom a gente ver essas perguntas, né? Porque as pessoas realmente querem encaixar um caso específico, talvez ali no procedimento do usucapião extrajudicial, mas aqui vai a regra geral, que trâmites no cartório, procedimentos em cartório, não comportam relação com incapaz, tá? Relativamente incapaz, isso não há possibilidade de a gente ter procedimentos que envolvam essas pessoas, tá bom? Porque aqui falta ali capacidade e o cartório não vai ter essa competência de aferir isso. Não competência do ponto de vista de conseguir fazer aquilo. Até conseguiria. Nós não temos a normativa. Nós não temos legislação que aprova isso. Tá? Terá interesse de incapaz, vai ter que ter a participação do Ministério Público. Então, o procedimento extrajudicial ele se torna incapacitado aí de poder instruir os campeão para esse incapaz. Tá? Se tem interesse de menor, interesse de incapaz, o procedimento de campeão não vai dar certo, tá? Não é possível que ele aconteça. Ah, tem um campeão aqui que o requerente é uma criança. É possível, Lucas? Bom, a gente tem que avalizar o seguinte: a criança tem condição de manter uma casa, né? Ela tem posse, ela vai de fato ali ter condições de exercer aquela posse por muitos anos? Depende, tá? Provavelmente vai estar atrelado ali a algum representante, né? Ou seu pai, ou sua mãe, ou quem guarda deu a pessoa. Então, ela ser titular, isso acaba colocando uma incógnita. Será mesmo possível regularizar um imóvel para uma criança ou para um incapaz? E aí gera aquela questão. Mesmo que seja possível, mesmo que a gente consiga colocar aí no nome dessa criança esse imóvel, através de um campeão, por exemplo, nós teríamos que ter a participação do Ministério Público, tá? Aí na legislação que regula as atividades do Ministério Público, tanto na lei orgânica e também no seu estatuto, prevê que causas referentes a menores, o Ministério Público tem que atuar. Então, o procedimento de campeão, nesse caso, ele não será possível.
tá? Então aqui na primeira pergunta já mata a questão, a gente não pode nem continuar com as outras demais, porque se há uma pessoa absolutamente incapaz, isso tem que ser resolvido na via judicial, tá bom? Com a participação do Ministério Público. Qual que é meu conselho? Nesse caso aqui, a pessoa fala o seguinte, que se entre os herdeiros de alguém falecido, em nome de quem está o imóvel escapendo, há uma pessoa absolutamente capaz, tem, assim, na verdade, parece que tem um herdeiro aí que é incapaz, né? E aí me gera aquela questão, eu vou responder essa pergunta, eu já respondi de forma objetiva, que não é possível, mas aí eu trago a essa pessoa um outro questionamento. Não seria caso de inventário, né? Porque se a gente está falando aí de interesse de menor, e que tem entre os herdeiros ali do falecido, então, sabe, não vejo que seria possível a regularização através da uso capião. Porque, novamente, eu já disse aqui várias vezes, eu não canso de dizer, porque a gente não cansa de achar casos, e advogados vêm me falar que, mas o cartório negou o pedido porque falou que teria como resolver de outra forma aquele caso. O que você tem que ter em mente? A uso capião, ela é utilizada quando não há outra possibilidade de regularização daquele imóvel. Se você tem ali algum procedimento de regularização ordinária, ou seja, a primeira que você teria que resolver, você tem que partir para isso. Tem como lavrar a escritura, o vendedor está vivo. Eu posso fazer uso campeão? Pode, mas você tem que ter noção que dá para resolver de forma mais simples, que seria solicitando a escritura pública para o vendedor. Tem um herdeiro, que é o caso aqui dessa advogada, tem um herdeiro lá e ele é incapaz. Dá para ser feito uso campeão? Pessoal, eu tenho que saber mais do caso para poder opinar com precisão e com certeza, mas pela pergunta da pessoa, dá para ver que eles estão querendo fugir do inventário, tá? Eu entendo essa questão, só que assim, eu preciso alertar porque na hora que chegar lá no registro de imóveis, e se o oficial de registro de imóveis ter esse entendimento que eu estou tendo e perceber essa situação, ele vai indeferir o procedimento do campeão, vai dar mais trabalho ainda. Você fez ali o seu cliente perder tempo com aquele processo administrativo, aquele procedimento administrativo, ao final para o registrador falar que não tem como resolver, que você vai ter que partir para a regularização ordinária, que seria o inventário, por exemplo. Tá? Então, antes de dar entrada, ou antes de pensar nesse processo administrativo, verifique com o seu cliente se há possibilidade de regularizar de forma ordinária aquela situação do imóvel. Você pode incorrer numa situação bem complicada, com o oficial de registro de imóveis fazendo uma decisão de indeferimento e afirmar exatamente isso, uma situação simples. Eu estou te falando aqui agora, nessa aula aqui, nessa aula gratuita, né? Se tem forma de regularizar o imóvel de forma ordinária, faça assim. Se não tem como, aí sim você pensa nessa aquisição originária da propriedade, que é o uso campeão. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. A doutora Elaine, essa pergunta veio do YouTube, num vídeo que eu fiz sobre ata notarial de uso campeão extrajudicial, modelo prático. Está lá no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha, só pesquisar lá. A doutora Elaine diz o seguinte: bom dia, Lucas. E se os confrontantes não forem proprietários, o que fazer? Eu acabei respondi agora, né, há pouco sobre essa pergunta, mas novamente a gente tem que falar sobre isso. Se os confrontantes não forem proprietários, você tem duas situações para fazer. Você pode estar notificando os ocupantes a qualquer título, que seriam locatários, seriam pessoas ali ou arrendatários, comodatários, não sei se a pessoa está morando de favor, algo do tipo. Você poderia pedir para essa pessoa comparecer no procedimento e afirmar que conhece o seu cliente, porque esse é o objetivo. A notificação desses confrontantes é exatamente para isso, para saber que os confrontantes conhecem o seu cliente, para ter mais elementos de prova de que o seu cliente mora ali há muitos anos, tá? Então você vai fazer isso. Se os confrontantes não forem proprietários, pode ser notificados aí os ocupantes a qualquer título. Lucas, não consigo falar com os ocupantes a qualquer título, são pessoas difíceis, eles não dão abertura, ficam com medo de assinar algum documento, o que eu faço? Como eu já orientei agora há pouco, você vai reunir o endereço e vai apresentar o registro de imóveis. Lá no registro de imóveis, haverá a notificação, ou pelo registro de imóveis propriamente,
ou pelo cartório de registro de títulos e documentos. Ou inclusive por AR, né? Como eu disse também. Tá bom? Você pode fazer isso que vai dar tudo certo aí. O Hildo comentou num vídeo também no YouTube, um vídeo que eu fiz muito interessante, pessoal, até recomendo que você dê uma olhadinha, que é o vídeo que eu falo sobre como começar na advocacia extrajudicial. Você vai lá no YouTube, vai nos meus vídeos, né, e coloca assim, como começar na advocacia extrajudicial. Daí vai ter um título bem na capa do vídeo mesmo. É muito interessante sobre alguns pontos aí para a gente entender sobre a cultura da litigiosidade, né? Que a gente traz esse ranço aí da faculdade. Nós fomos treinados, né, para poder brigar, treinados para entrar em conflito. Há quem defenda isso, há quem acha que isso é advocacia, há quem acha que isso é o que dá dinheiro para advogados. Mas eu discordo completamente disso. Eu sou da linha da pacificação. Eu sou da linha que nós podemos resolver o problema do cliente sem mais dor de cabeça aí com o processo judicial. Sem ter que depender do Poder Judiciário para que você, primeiro, ganhe seus honorários e, segundo, que o cliente tenha o objetivo dele atingido. Tá? Eu acredito que os cartórios podem ser ferramentas fundamentais na regularização de imóveis. Isso pode tanto trazer dinheiro para você, quanto resolver o problema do cliente de forma muito mais rápida. Perfeito? Só aí uma explicação sobre esse vídeo, que eu recomendo que você dê uma olhada, como começar na advocacia extrajudicial. Tá bom? Então bora para a pergunta. O Dr. Hildo perguntou assim: existem meios para requerer os campeões sobre imóvel do poder público? Uau, a gente acostuma aí, né, que o uso capião é somente de bem que não é público. Não vou nem falar privado, porque às vezes tem imóveis que são praticamente terras devolutas, né? Imóveis ali que nem é do poder público, nem é privado, não existe, não tem matrícula, não tem IPTU e tem gente morando. E aí? Como que resolve? Né? Então, a pergunta dele é bem específica no sentido de se existem meios para requerer os campeão sobre o imóvel do poder público. Eu estava estudando sobre isso coincidentemente, eu achei essa pergunta no YouTube, achei interessante, porque eu estava estudando sobre isso, sobre a possibilidade de se usucapiar um bem público. Tá? Mas o termo usucapiar bem público é, do ponto de vista inconstitucional. Está previsto aí na Constituição essa impossibilidade de se usucapiar um bem público, tá? Pela sua própria natureza. Só que existem jurisprudências do STJ, inclusive, que entendeu no seguinte sentido, que pela inutilização daquele bem público, por inércia do poder público, inclusive, de regularizar, dar uma finalidade àquele imóvel, seja para destinação pública ou seja para destinação privada, que seria, por exemplo, um dos casos de reurb. Suponhamos que tem um terreno ali que o poder público pensou na possibilidade de fazer um reurb, só que não fez. E tem gente morando lá. Tá? É um bem público. Essencialmente é um bem público. Qual que é o entendimento do STJ? E não é pacífico. Tá? Já falo que é um entendimento que já aconteceu, mas não é pacífico. Tem entendimento do STJ e tem entendimento de alguns tribunais também. No sentido de que se o poder público ficou ali inerte para regularizar aquele imóvel, poderia ser feito uma desafetação daquele bem. Tá? Veja bem, a gente não está falando de uso capião de imóvel público. Nós estamos falando de uma desafetação daquele bem público, ou seja, ele sai da característica de público e passa a ser um bem que talvez seja privado, que não tem os elementos aí e as proteções de um bem público para que o particular possa usufruir. Tá? Então, assim, são dois procedimentos aí. Não é o campeão de bem público. A gente tem uma desafetação por inutilidade daquele bem público para torná-lo privado e aí sim o objeto daquela usucapião seria passível, o objeto daquele procedimento seria passível de usucapião, tanto extrajudicial quanto judicial. Tá? Então, assim, acho que já plantei aí em você uma sementinha para que você possa estar pesquisando mais aí sobre o tema e verificar, inclusive, o julgado. O que girou por trás ali aquele julgado, qual foi a petição inicial que o advogado utilizou e quais foram os argumentos que ele utilizou para que isso seja possível. Achei brilhante isso. Porque, de fato,
o poder público, em grande medida, ele é ineficiente em alguns pontos, tá? Infelizmente, senão a maioria, né? Então, se tem ali um bem público que não é utilizado para destinação pública, não foi feito hospital, não foi feito uma escola, não foi feita uma praça, e tem gente morando, ou seja, o particular está dando uma destinação útil àquele bem, ou seja, cumprindo a função social da propriedade, e o poder público se manteve inerte. Então, nós teríamos aí, em tese, a possibilidade da desafetação desse bem público para torná-lo privado e, assim, permitir que ele seja usucapido a um particular. Beleza? Então, tá bom. Vamos partir aqui para a próxima pergunta. A doutora Ana comentou num vídeo meu no YouTube sobre a ato notarial de usucapião extrajudicial, né? Inclusive, eu tive vários comentários nesse vídeo mesmo. Eu já tirei vários comentários para trazer aqui para vocês. E o comentário dela foi o seguinte: ótima aula, uma dúvida. Cabe ao tabelião recusar a lavratura da ata notarial para fins de usucapião se não houverem documentos suficientes a comprovar o tempo de posse? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque, na verdade, a ata notarial é o quê? É um documento dotado de fé pública que permite a reunião de provas. A ata notarial serve basicamente para juntar provas, né? Constatar fatos e juntar provas. E aí ela está me perguntando se cabe ao tabelião falar assim, não, peraí, o seu cliente realmente não tem documento suficiente a comprovar o tempo de posse. Não vou lavrar a ata notarial. Ele poderia fazer isso? No meu entendimento, não. Tá? Apenas em casos específicos que ele poderia se recusar a lavrar essa ata notarial. E quais seriam? Primeiro eu vou te falar basicamente como que funciona essa lavratura da ata notarial. Primeiro que não é sobre apenas documentos. A gente não está falando aqui somente de documentos. Você não vai apresentar ao tabelião de notas apenas documentos. Você também faz com que ele certifique fatos. O que eu quero dizer com isso? Quando você solicita que o tabelião de notas faça a ata notarial, ele vai marcar uma diligência. Ele vai lá no imóvel do cliente. Tá? Ele vai mandar um preposto ali lá no imóvel do cliente. Ele vai verificar, certificar se a pessoa requerente está na posse do imóvel. Ele vai verificar se ela realmente mora lá. Isso tudo, essa constatação, tudo é prova, tá? Tudo é prova. Então, se não tiver documentos suficientes, se for fraco de documento, tem só testemunhas, a pessoa alega a posse de moradia, o tabelião vai se negar? No meu entendimento, não. Se ele consegue ir no imóvel, conversar com a pessoa, conversar com os vizinhos, ver que a pessoa mora ali há muitos anos, isso já é suficiente. Não precisa aí dessa documentação. Inclusive, na usucapião, a gente não tem aí um rol taxativo de documentos a serem apresentados. Nós temos aí possíveis comprovações de posse, com alguns documentos que devem ser juntados pelo advogado, mas eles não são obrigatórios, tá? Para que permita aquele procedimento de acontecer. É bastante subjetivo. Você tem que juntar elementos de posse, quais eles sejam. Se você tiver poucos elementos de posse, você tem que partir para quê? Testemunhas, conversar ali com o tabelião, explicar para ele o caso, falar, ó, não tem tantos documentos assim, não tem, não tem tantos documentos assim para serem apresentados, e de fato você vai conseguir constatar a posse da pessoa indo no imóvel, conversando com ela, e assim vai ser feito. Tá bom? Bom, é isso. Você tem que solicitar isso, e na verdade, respondendo agora, quando o tabelião de notas pode se recusar a lavrar essa ata notarial, imagina a seguinte situação. Você fala para o tabelião de notas que a requerente é a dona Maria. Tá? Vamos usar a dona Maria. E aí você fala, qualifica ela na petição, junta lá para o tabelião de notas e fala, olha, a pessoa mora nesse endereço e tudo mais. Você chega lá, juntamente com o tabelião, para que haja diligência, e a dona Maria não mora lá. Mora a Joana. E aí, veja que não dá para comprovar a posse da Maria sem ela estar lá. Não tem como. É bastante relevante que essa dona Maria, essa pessoa requerente do pedido de escapião, esteja presencialmente ali no dia da diligência. É fundamental. O tabelião vai colher elementos ali para que a pessoa seja requerente no pedido.
Tá bom? Acho que deu para entender. Não é necessário aí, no caso, que haja documentos tão suficientes assim, até porque cada imóvel tem sua característica, cada procedimento de escapião tem a sua característica aí, tá? Acho que está respondido, acredito que você consegue aí resolver o seu caso. Se eu não me engano, nós estamos na última pergunta, é isso mesmo. A doutora Suzane, ela comentou no meu vídeo sobre ata notarial para fins de escapião, 10 elementos essenciais. Inclusive, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a ata notarial, vá lá no YouTube, assista esse vídeo, ele é muito legal. Eu fiz com o oficial substituto, que é meu amigo, doutor Josimar. Ele é oficial substituto de cartório de registro de imóveis. E nós conversamos aí sobre 10 elementos essenciais dessa ata notarial. Elementos que devem constar aí nessa ata notarial, tá? E dá uma olhadinha lá. E a pergunta dela foi o seguinte, por favor, e se você faz a ata notarial, a ata sem constar matrícula e quando vai registrar, o cartório traz uma matrícula supostamente que o imóvel pertence e pede para esclarecer. Tem como fazer complemento da ata notarial? Tá, deixa eu ler de novo, porque... E se você faz a ata notarial sem constar a matrícula e quando vai registrar, o cartório traz uma matrícula supostamente que o imóvel pertence e pede para esclarecer? Bom, primeira coisa, o tabelião de nota aí comeu mosca, né? A principal, se o imóvel tem matrícula, a principal elemento ali para individualizar aquele imóvel, né, é a descrição da matrícula daquele imóvel, a individualização, né? Então, se ele não fez constar, primeiro, ele tinha que fazer constar, a obrigatoriedade dele. Segundo, você tem que perceber isso antes de assinar a ata notarial. É função do advogado fiscalizar aquele procedimento ali. Se tem alguma irregularidade, não assine, fala, opa, tabelião, tá faltando aqui a matrícula. Tá? E daí você tem que pedir para ele corrigir lá antes de assinar o ato notarial. Mas daí você veio a pergunta, porque eu acho que é o seu caso, que já foi finalizada a ata. Né? A pessoa perguntou, tem como fazer complemento de ata notarial? Tem sim. Se chama ata notarial complementar. Só que, na minha visão, eu entendo que nesse caso seu, não é caso de ata notarial complementar, porque foi um erro do tabelião. Tá? Você tem que ir lá no tabelião de notas pedir para ele retificar aquele ato e fazer constar essa matrícula. Perfeito? Acredito que com isso você já resolva o seu caso aí. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. A gente está caminhando aqui para o fim dessa aula de hoje, tá bom? Acredito que foi bastante produtivo. A gente teve aí várias perguntas interessantes que possa te ajudar aí na uso campeão extrajudicial, especialmente. E nos vemos na terça-feira da semana que vem, com a terceira parte da adjudicação compulsória. A gente está conversando aí sobre o provimento 150. Acredito que pode ser muito importante aí para a sua advocacia você conhecer esse procedimento na prática. E se você ficou com alguma dúvida, quer me fazer uma pergunta para eu trazer aqui no 360 da regularização, deixa aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, que vai ser um prazer estar te ajudando aí, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos numa próxima. Valeu!